Nos últimos tempos, a resistência dos russos se transformou. Eles não lutam apenas contra a guerra, mas também contra taxas injustas, escolhas opressivas, desastres e até contra o próprio sistema de mensagens, como o chamado Maquis. O que esses sinais revelam? Uma profunda ansiedade social e uma ameaça real ao que o Kremlin tenta esconder. Os dados mostram que, na essência, a alma do povo russo está se afastando da narrativa de Putin. E isso é um pesadelo para o regime. O maior medo do Kremlin? É exatamente isso. A população, antes fiel, agora se volta contra o poder. Putin tenta pintar uma imagem de estabilidade, de força inabalável, mas por dentro, há uma hemorragia de sangue, de esperança, de vontade de liberdade. A verdade? Essa crise não é de hoje. Ela começa com sonhos, com esperança, com vozes. Vozes essas que ecoam forte, inquietantes, pelos mármores de São Petersburgo. Você consegue ouvir o som de músicas proibidas? Como o grupo chamado Stop Team. Em uma época de liberdade, seriam expressões artísticas, em tempos de repressão, se tornam atos de coragem. Essas canções, carregadas de significado, ameaçaram o regime. Logo, policiais armados surgiram nas portas, prontos para silenciar. Sóis, Diana Loganov e Alexander Orlov foram presos 3 vezes por cantarem músicas de agentes estrangeiros. O baterista Vladislav Leontiev foi detido 2 vezes, sempre libertado após a pressão popular. Esses artistas se transformaram em símbolos de resistência moderna. Para o Kremlin, eles não eram apenas músicos. Eram sementes de rebelião, símbolos de uma ameaça maior. E a resposta? Uma repressão desproporcional e assustadora. As autoridades apontaram para o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, como o responsável. Segundo fontes internas, um vídeo de um desses artistas foi enviado direto ao presidente, Putin, no começo de outubro. Uma provocação? Uma ameaça? Não importa. A chegada dessa informação colocou o regime em alerta máximo. A partir daquele momento, uma sombra de dúvida e medo pairou sobre o Palácio de Inverno. O silêncio, por enquanto, foi o único sucesso do Kremlin. Mas a tempestade já se formava. A situação atual na Rússia revela uma crise profunda que vai muito além das manchetes. Durante anos, reformas blindadas por propagandas de estabilidade criaram uma fachada de uniformidade e força. Mas, por dentro, o sistema está vazando por todas as fissuras. Os dados mais recentes mostram que o governo de Vladimir Putin não consegue atender às necessidades básicas de seu povo. A economia estagna, o social desmorona, e a sociedade está cansada de fingir que tudo está ótimo. Imagine um país onde o maior esforço de propaganda tenta esconder a dura realidade: a maioria dos russos não apoia mais a guerra. Os números revelam uma divergência impressionante. Nos últimos 3 meses, 10% mais pessoas pedem por uma solução pacífica. A vontade de continuar lutando caiu a um nível que não se via há anos, apenas 28% ainda apoiam a guerra. Parece uma queda livre na esperança. Mas o maior impacto não vem dos adultos, vem da juventude. Jovens com menos de 20 anos, 77% deles, desejam urgente um fim ao conflito. Eles não compreendem a lógica da guerra. Para eles, a batalha não faz sentido. É um capítulo de trauma, de uma geração que quer viver sem medo, sem censura, sem uma prisão digital que sufoca a liberdade. E essa fadiga não é só uma opinião política. É uma ferida social profunda. Muitos se perguntam, por que tantos jovens voltam mudados, desmotivados, traumatizados? Segundo pesquisas, 41% deles acreditam que a guerra roubou parte da alma dos soldados que voltaram. Uma tragédia silenciosa, escondida sob a narrativa oficial. Uma sociedade que antes lutava por orgulho agora enfrenta o vazio de um futuro incerto. Mas por que essa destruição emocional está tão ignorada? O que está por trás dessa máscara de força do Kremlin? O que realmente está acontecendo na alma dessa nação? Como uma máquina propagandística consegue engolir a verdade por tanto tempo? E quanto mais a realidade escapa de sua mira, mais a sociedade perde a esperança.
Essas perguntas permanecem sem resposta, por enquanto. Nos últimos anos, o equilíbrio que sustentou o poder de Putin por 2 décadas começou a se transformar de forma dramática. Oreskin explica que, inicialmente, as regiões mais periféricas e socialmente excluídas do país viam nele um líder, um símbolo de resistência a Moscou. Essas áreas ansiavam pela estabilidade do antigo regime soviético, nutrindo um ódio silencioso ao luxo de Moscou. Porém, tudo mudou. Durante os anos de conflito, Moscou se tornou ainda mais poderosa. A cidade recebeu a maior fatia do orçamento de guerra, com contratos gigantescos e recursos ilimitados. Enquanto isso, milhares dessas regiões esquecidas nunca sofreram um chamado às armas, seus jovens permanecem protegidos, enquanto outros compram batalhões de pobres, com dinheiro, registro temporário na capital, e os mandam direto para o fronte. Um verdadeiro pacto sombrio. Oreskin comenta que a maioria nem percebe o jogo sujo que está sendo jogado. E o que resulta de tudo isso? Hoje, paradoxalmente, Moscou e, em menor escala, São Petersburgo, se tornaram os maiores apoiadores do regime. Seu dinheiro, garantido. Mas e as áreas tradicionais de loialismo? Normalmente, elas estariam à luta. Reações em Vladivostok, Primorye, Kursk, uma rebelião silenciosa, uma fúria crescente. Todos esses sinais confirmam a análise de Oreskin. O epicentro das manifestações deixou a capital, mudou-se para as províncias. Onde antes havia apoio, agora raiva, pobreza e oposição secreta. Essa transformação é uma derrota estratégica para Putin. Foi fácil rotular os liberais em Moscou como traidores. Mas quem vai rotular suas próprias bases? A população de Vladivostok e Kursk? Putin destruiu sua própria fortaleza. Sua base social, o que sustentou seu poder, agora é seu maior inimigo. Como tudo isso vai acabar? Essas manifestações dispersas, essa fadiga sociológica, resistência cultural suficiente para derrubar a fúria de ferro de Putin? Uma coisa é clara, o fim do regime está se aproximando. E a única pergunta que resta é: qual será seu desfecho final? Nos últimos 20 anos, Putin manipulou esse equilíbrio delicado. Ele se passou pelos verdadeiros russos. Pelas províncias contra a elite de Moscou. Um jogo de poder que parecia eterno. Mas o que mudou? Dmitry Orekin afirma que tudo virou de cabeça para baixo. Durante a guerra, Moscou cresceu ainda mais rica. Os bairros nobres receberam a maior parte do dinheiro de guerra. Os contratos enormes só saíram de lá. Ninguém de Moscou foi convocado para lutar. Pelo contrário, Putin está comprando o silêncio das regiões mais pobres. Ele oferece registros temporários de Moscou, e envia esses homens à morte, sob a falsa promessa de proteção. Essas palavras vêm direto do especialista. Moscovitas muitas vezes nem percebem o que está acontecendo. Essa negociata suja está escondida nas sombras. Mas o resultado é claro: hoje, Moscou e São Petersburgo se tornaram os principais apoiadores do regime. Seus bolsos protegidos, seu luxo garantido. E o que restou no interior do país? Normalmente, a esperança. Mas, agora, o silêncio se transforma em rebelião. Levantamentos na Vladivostok, greves no Primorye, raiva dos refugiados em Kursk. Tudo isso confirma a análise de Orekin. O centro das manifestações deixou Moscou. Está nas províncias. A maioria silenciosa que trouxe Putin ao poder, aquela que buscava estabilidade, agora está revoltada. Empobrecida. Envergonhada. Irritada. Essas manifestações representam uma catástrofe estratégica. Foi fácil rotular os liberais de Moscou como traidores. Mas quem é o presidente russo desafia agora? Quem serão seus novos inimigos? O próprio sistema que ele criou está se voltando contra ele. Putin destruiu sua própria base de apoio. Essa é a verdadeira face de um regime em declínio. Como tudo isso vai acabar? Essas manifestações dispersas, esse cansaço social, essa resistência cultural, será suficiente para derrubar o forte de ferro de Putin? Dmitry Gukul,
um opositor, oferece sua análise. Mas a pergunta permanece: qual será o custo dessa guerra silenciosa pela alma da Rússia? Em um cenário de caos, o sistema de traições na Rússia começou a se romper. O que antes parecia forte, agora está à beira do colapso. O poder de Putin está sendo questionado por aqueles que se cansaram da mentira. Mas, em meio a esse turbilhão, algo surpreendente acontece: uma rebelião popular surge. No mês de outubro, cerca de 100 pessoas marcharam firmemente rumo ao Palácio Presidencial em Moscou. Seus passos ecoaram pelos corredores frios, carregados de esperança e raiva. Enquanto isso, em várias cidades, jovens e velhos seguravam suas músicas de resistência, transformando notas em armas contra o silêncio imposto pelo Kremlin. De repente, uma multidão incontável se reuniu, formando um coral de milhares. Não eram apenas vozes isoladas. Era uma força unida contra o regime. Ali, naquele exato momento, o sistema de controle começou a rachar. O que antes parecia inabalável, agora mostrava sinais de desgaste. Mas a verdadeira ameaça não vinha só de manifestações físicas, ela vinha do coração do próprio povo. O que acontece quando o medo se transforma em coragem? Quando as palavras proibidas ganham força no silêncio? A resposta está em tudo o que aconteceu naquele dia. Mas o que mais surpreende é que, por trás das câmeras e dos discursos oficiais, o sentimento de revolta cresce silenciosamente, como uma cobra pronta para atacar. Prepare-se, porque a próxima reviravolta pode mudar tudo. O que está por vir? E você, consegue imaginar o que o governo não quer que você saiba? Fique atento, porque a verdade está perto de ser revelada.